Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa semana a gente vai seguir falando de Teorema de Tales, porém, agora aplicado em triângulos. Teorema de Tales nos triângulos. Vamos aos exemplos. No nosso primeiro exemplo, ele pede para a gente encontrar o perímetro do triângulo MNP. Aí está o nosso triângulo. E aí esse triângulo ele tem uma paralela ali, ó, AB, que ela é paralela a MP, tá vendo? Então a gente vai trabalhar o teorema de Tales da mesma forma que a gente trabalhou semana passada. Nós vamos montar a proporção ali, ó, 3x menos 1 sobre o 4x, sobre o 15, ou poderia também ser sobre o 4x mais 2, igual ao 4x mais 2 sobre 22,5. Lembrando sempre daquela correspondência, tá? Ou tá embaixo ou está ao lado daquele que eu coloquei primeiro. Beleza, feito isso, a gente multiplica cruzado, mesmo passo a passo da semana passada. Então, eu vou ter ali 22,5 vezes 3x menos 1, igual a 15 vezes o 4x mais 2. Aplico o nosso distributivo, o famoso chuveirinho. Nós vamos ter ali 22,5 vezes 3x, 67,5x, menos 22,5, que é igual, mais uma vez, chuveirinho, 15 vezes 4x é 60x, e 15 vezes 2, 30. Vou juntar quem tem x tudo do lado esquerdo aqui, para isso eu passo o 60x negativo, e vou passar o 22,5, que está do lado esquerdo, para o outro lado da vírgula, ele vai positivo. Feito isso, para a gente nós fazendo as operações, vamos sobrar 7,5x igual a 52,5. A gente passa o 7,5 dividindo e temos como resposta 7. Beleza? Ah, professor, então acabou agora o exercício? Calma aí. O exercício pediu para a gente descobrir o perímetro e a gente só descobriu o valor de x. Para fazer o perímetro, nós temos que achar todos esses valores que tem o x aí, ó. 3x menos 1, por exemplo, ele vai ter o valor 20. E o 4x mais 2, a gente substituindo no lugar do x o 7, nós teremos 30. E aí, como o perímetro é a soma de todos os lados, nós vamos somar todos esses valores e aí obteremos nossa resposta final, que é 127,5. Próximo exemplo. Nesse exemplo, ele deu pra gente que o valor de BC é 14 e pediu pra gente calcular os outros dois lados do triângulo e o perímetro dele. Ele nos deu esse triângulo aí e a gente vai montar a proporção do mesmo jeito que a gente fazia antes, olha lá. Tem o x menos 1 sobre 3, igual a x mais 4 sobre x. Vamos multiplicar cruzado, temos ali x que multiplica x menos 1, que é igual a 3, que multiplica x mais 4. Eu gosto de colocar entre parênteses para ficar um pouco mais claro na hora de multiplicar, para a gente não fazer errado. Então, eu vou ter ali x ao quadrado menos x igual a 3x mais 12. Como eu tenho um x ao quadrado, eu vou passar todo mundo para o lado esquerdo da igualdade. E aí, a gente vai resolver aquele menos x com menos 3x, vamos ter x ao quadrado menos 4x menos 12 igual a 0. Equação do segundo grau. Então, o que a gente vai ter que fazer? Bhaskara. Como Bhaskara é um conteúdo que a gente já viu, eu vou acelerar o vídeo. E qualquer dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp, tá bom? Certo, de acordo com Bhaskara, a gente descobriu que um dos valores vai ser 6 e o outro vai ser menos 2. Como a gente está tratando de medidas, a gente vai desconsiderar o negativo e vamos usar apenas o 6, ok? Beleza. Mas o exercício ele não termina por aí, né? Ele pede pra gente calcular AB, AC e o perímetro do triângulo. Para calcular AB, a gente substitui ali, ó, no lugar do x menos 1, a gente vai colocar 6 menos 1, somar com aquele pedacinho que ele tinha dado pra gente, que era o 3, e a gente vai ter como resposta 8. Para calcular a medida AC é a mesma coisa, a gente vai somar ali o x mais 4 com o x, substitui o x por 6 e a gente vai ter como resultado 16. Perímetro é a soma dos três lados, então a gente vai somar 8 com 16 e o 14 que o exercício já tinha dado pra gente. Com isso, a gente tem como resposta 38 centímetros. Beleza? Próximo exemplo. Nesse exemplo, ele dá pra gente os dados, né, de um triângulo ABC e ele dá os valores do lado AB, mede 30
E se a gente traçar uma paralela ao lado BC, aí vai cortar o lado AB no ponto D e o lado AC no ponto E. E ele dá as medidas, né? Que AE mede 15, EC mede 9, e ele quer as medidas X, que é o segmento AD, e a medida Y, que é o segmento DB. Eu desenhei o triângulo aí com vocês, né? Tracei a paralela, coloquei os pontos D e E, né? Coloquei todos os valores. Aí, o que acontece? Tá vendo que no lado direito aí mede 30 centímetros tudo? Ou seja, a soma de X com Y é 30 centímetros. Então, eu somei do outro lado também, do lado esquerdo, 15 com 9, que deu 24 centímetros. Por que eu fiz isso? Pra gente poder montar a nossa proporção. Então, na minha proporção ali, para calcular o valor de X, eu usei 15 sobre 24, né, igual a X sobre 30. Um pedacinho sobre a soma do lado esquerdo, igual ao pedacinho correspondente, e a soma do lado direito. Multiplico cruzado, tudo aquilo que a gente já está acostumado. E obtenho como resposta final o valor X é igual a... E obtenho como resposta final... Aí, ali no finalzinho, eu simplifiquei por 2, depois simplifiquei por 3. Professora, podia simplificar por 6 direto? Podia. Mas assim também dá certo. Então, por fim, temos 75 dividido por 4, que é igual a 18,75. O exercício acabou? Não, a gente ainda tem que descobrir o valor de Y, né? Então, agora a gente vai montar outra proporção. Essa outra proporção, a gente pode montar seguindo o mesmo raciocínio. Só que agora, do lado esquerdo, eu vou pegar o 9 sobre a soma e do lado direito o y sobre a soma, tá? O 9, ele é correspondente ao y, se você olhar bem na imagem. Por isso que a gente vai pegar esses valores. Multiplicamos cruzado mais uma vez e vamos ter 270 sobre 24. Vou simplificar por 2 novamente. E a gente vai ter 135 por 12. Vou simplificar por 3. Professora, podia já simplificar por 6? Podia. Mas é uma outra forma que eu estou apresentando para vocês que dá certo do mesmo jeito, e que provavelmente a maioria usa desse jeito para simplificar e dá certo. Então, a gente tem aqui, ó, 45 dividido por 4, que vai dar 11,25 centímetros, certo? Então, pronto, acabou esse exemplo. Agora o próximo. Nesse exemplo, ele só pede para a gente calcular o valor da medida X. Ele deu pra gente esse triângulo, né, com 3 paralelas cortando ele aí. A soma ali, ó, de M até P é 8. E a soma de M até N é 12. Ele deu alguns valores ali de X e de 5. E aí, esse tá tranquilo, é o mesmo raciocínio do exemplo passado. Só a gente montar a proporção, ok? Então, ali a gente vai montar 5 sobre 8, igual ao X sobre 12, certo? O 5 corresponde ao X. E o 8, que é a soma de cima, corresponde ao 12, que é a soma de baixo. Feito isso, a gente vai multiplicar cruzado. Vamos ter 8x, que é igual a 60. Vamos passar o 8 dividindo. E vamos simplificar 60 oitavos por 2. A gente vai ter 30 sobre 4. Simplificamos por 2 mais uma vez. A gente tem 15 sobre 2. E a gente obtém como resposta 7,5. Próximo exemplo. O próximo exercício, ele nos conta que tem duas avenidas que têm origem no ponto A e elas cortam duas ruas paralelas, de acordo com a figura que a gente está desenhando aí. E aí, nessa rua, tem 2 quarteirões que medem 50 metros e 80 metros, certo? Virado para a rua de cima, para a avenida de cima. E aí ele quer saber a medida da frente desses quarteirões para a avenida de baixo, sabendo que o primeiro é 36 metros menor do que o segundo, né? Então, o que eu fiz? Eu chamei o segundo ali de X, e como o primeiro era 36 metros menor, então ele era X menos 36. Feito isso, é só a gente montar a nossa proporção. 80 sobre 50 igual a X sobre X menos 36. Multiplico o cruzado, eu tenho como resposta o X igual a 96. Então, o segundo lote eu já achei. Para achar o primeiro, eu vou fazer 96 menos 36. E vou ter como resposta 60. Então, é isso aí, gente. Um beijão. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. E não fiquem sem fazer as atividades, tá bom? Beijo.